Meu nome é Leonardo Jesus Bondioli, eu estudo na FATEC Zona Leste e esse vídeo é direcionado à matéria Programação Orientada a Objetos e vai tratar basicamente da plataforma de desenvolvimento Scratch. Scratch é uma linguagem gráfica de programação inspirado no Logo, que possibilita a criação de histórias interativas, animações, simulações, jogos e músicas. E também partilha dessas criações na web, ou seja, tudo que você fizer no Scratch poderá ser compartilhado na internet. Foi desenvolvido no Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, que significa Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tem como slogan Imagina, Programa, Partilha. E a razão da sua concepção foi que os desenvolvedores, como resposta ao problema do crescente distanciamento entre a evolução tecnológica no mundo e a fluência tecnológica dos cidadãos, e pensado igualmente para promover um contexto construcionista propício ao desenvolvimento da fluência tecnológica nos jovens, mas não só nos jovens, tanto em crianças quanto em adultos, desde muito cedo, e das competências transversais ditas para o século XXI, nomeadamente a resolução de problemas. Ou seja, o Scratch foi desenvolvido para ajudar todas as idades e a resolver quase todos os problemas da vida real de um jeito bem mais simples. O termo Scratch provém da técnica de scratching, utilizado pelos disco jockeys, os famosos DJs do hip hop, que giram os discos de vinil com as suas mãos para frente e para trás, de modo a fazer mistura musical de forma original, os famosos remixes que todos conhecem. Com o Scratch é possível fazer algo semelhante, misturando diferentes tipos de clipes de mídia, ou seja, gráficos, fotos, músicas ou sons, de formas criativas. Foi criado pela Lifelong Kindergarten, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e também apoiado por Media Lab e coordenada por Mitchell Resnick. É uma aplicação Ambiente Scratch. É uma aplicação destinada a ser utilizada por crianças a partir de 18 anos. E essa era a premissa de quando o Scratch foi criado. Porém, ele se estendeu aos jovens e aos adultos também. Foi apresentado ao público em 15 de maio de 2007. E apesar das tentativas nos anos 80 e 90 de introduzir a linguagem de programação Logo em contextos formais de aprendizagem, ou seja, tentaram adaptar a linguagem Logo para ensinar coisas para as pessoas. As possibilidades que o Scratch oferecem são uma linguagem de programação extremamente simples para a criação de projetos que auxiliam as crianças, tanto crianças quanto adultos, a aprenderem e desenvolverem suas habilidades matemáticas e computacionais. Além disso, complementa e enriquece a criatividade das crianças, ensinando-as a trabalhar de maneira colaborativa como uma equipe formada com seus amigos. Agora falarei sobre a lógica de Scratch. O que inclui a lógica de Scratch? Inclui programação com blocos de construção, os famosos building blocks, que eu vou explicar na parte prática ainda para vocês. Para escrever em programas de Scratch, encaixa-se blocos gráficos uns nos outros, formando empilhamentos ordenados, que isso no caso vai estar na parte prática do vídeo. Os blocos são concebidos para se poder encaixar apenas de forma que faça sentido sintaticamente, não ocorrendo, assim, erros de sintaxe, permitindo realizar várias tarefas diferentes para produzir o resultado final de acordo com o gosto do usuário. A sequência de instrução pode ser modificada mesmo com o programa correr, o que facilita a experimentação de novas ideias e o multiprocessamento, ou seja, quando executa várias tarefas ao mesmo tempo. É integrado de forma simples, podendo ser executadas instruções paralelamente por diferentes conjuntos de bloco. Também inclui manipulações de mídia, ou seja, permite a construção de programas que controlam e misturam gráficos, animação, texto, música e som. Amplia as atividades de manipulação de mídia que são populares na cultura atual. Também inclui partilha e colaboração.
A página de internet do Scratch fornece inspiração e audiência. Podemos experimentar os projetos de outros e reutilizar e adaptar suas imagens e scripts. Ou seja, você pode pegar programas de outras pessoas e adaptar para o seu jeito, podendo modificar do jeito que vocês quiserem. A meta final é desenvolver uma comunidade e uma cultura de partilha em torno do Scratch. Mas também tem a interação no mundo físico. Ou seja, o Scratch pode interagir com objetos exteriores de vários tipos. Mas também a opção de múltiplas línguas, incluindo a portuguesa, desde a sua concepção, pretende promover a criação de uma cultura Scratch na comunidade internacional. Ou seja, tem diversas línguas em que o Scratch foi traduzido, então todo mundo pode se adaptar ao programa e não vão ter problemas com isso. E ainda há um método no qual o usuário pode atribuir funções a algumas ações realizadas, como pressionar certos botões, e essa ferramenta é bastante útil para o controle da exibição do aplicativo, enquanto ele manipula os vários elementos gráficos apresentados no projeto criado pelo usuário. A meta fundamental é apoiar o desenvolvimento da fluência tecnológica, e isso vai requerer novas atitudes sobre computação e aprendizagem. Se os computadores podem realmente servir as nossas vidas no futuro, a fluência computacional deve ser trabalhada ao mesmo tempo. Agora eu falarei sobre as competências exploradas no Scratch. Primeiramente, temos a competência de informação e comunicação, que inclui competências de literacia para informação e para com os mídia e competências de comunicação. As competências de literacia para informação e para os mídia são trabalhar em projetos Scratch. Trabalhando em projetos Scratch, os alunos aprendem a selecionar, criar e gerenciar múltiplas formas de mídia, incluindo texto, imagens, animação e áudio. Nas competências de comunicação, o aluno aprende a escolher, manipular e integrar uma grande variedade de mídia para se expressar individualmente de forma criativa e persuasiva ao longo de seu algoritmo. Agora tem as competências de raciocínio e resolução de problemas, que inclui raciocínio crítico e pensamento sistêmico, identificação, formulação e resolução de problemas, e a criatividade e curiosidade intelectual. No raciocínio crítico e pensamento sistêmico, à medida que os alunos aprendem a programar no Scratch, os jovens ou os adultos ou as crianças adaptam formas de raciocínio crítico e de pensamento sistêmico. Ou seja, eles adquirem o próprio conhecimento e começam a desenvolver por conta própria para construir projetos ou interar entre múltiplos sprites, ou seja, objetos móveis programáveis. Identificação, formulação e resolução de problemas. O Scratch ele ajuda as pessoas a pensar em várias soluções para diversos problemas, mas de uma maneira bem simples, com blocos de boa legibilidade, permitindo fácil entendimento e também gradativamente um melhor raciocínio para resolver melhor os problemas. Na criatividade e curiosidade intelectual, o Scratch encoraja o pensamento criativo. Isso não vamos negar. Uma competência de importância crescente no mundo atual em acelerada mudança. Envolve os jovens na procura de soluções inovadoras para problemas inesperados. E como eu disse, são diversos tipos de problemas. Prepara-os para encontrar novas soluções à medida que vão surgindo novos desafios. Ou seja, encoraja os usuários a procurar mais e mais por soluções de problemas mais complexos à medida que eles aprendem a programar. E por fim, temos as competências interpessoais e de autodirecionamento. Competências interpessoais e de colaboração, autodirecionamento, responsabilização e adaptabilidade e responsabilidade social. As competências interpessoais e de colaboração, devido ao fato dos programas Scratch serem construídos com blocos gráficos, o código de programação é muito mais legível, é muito mais acessível e partilhável e de mais fácil entendimento de qualquer usuário.
do que em outras linguagens de programação, como Java, COBOL. Os objetos visuais e o código modular facilitam a colaboração, possibilitando aos alunos trabalharem juntos em projetos, bem como o intercâmbio de objetos e códigos. Agora, no autodirecionamento, como eu já disse, o Scratch ele encoraja as pessoas a procurarem por conta própria como programar. E isso é bom, pois ele desperta nas pessoas um instinto de querer sempre aprender mais. A responsabilização e adaptabilidade. Quando os alunos criam projetos em Scratch, eles têm em mente um público-alvo e precisam de pensar como outras pessoas reagirão e responderão aos seus projetos. Ou seja, eles pensam fora da caixa, eles se imaginam na situação de outras pessoas no momento de usarem os seus programas. Uma vez que objetos Scratch são fáceis de modificar e rever, os alunos podem alterar seus projetos em função da reação de terceiros. Ou seja, eles têm o feedback e eles podem sempre modificar para melhor ou podem modificar as coisas que os usuários dizem que não estão muito boas ou difíceis de entender. E por fim, a responsabilidade social. Pelo fato dos programas de Scratch serem partilháveis, os alunos podem utilizar Scratch para gerar discussão de assuntos importantes do seu ambiente de aprendizagem mais próximo, ou turma, ou escola, ou até mesmo a faculdade ou trabalho, bem como na mais vasta comunidade internacional de Scratch. Agora virá a parte prática do vídeo, que eu mostrarei como funciona o Scratch. Então, pessoal, essa é a parte explicativa do vídeo. E eu vou mostrar para vocês primeiramente como funciona, como é a interface do Scratch. E logo após explicar para vocês, eu vou demonstrar um exercício para vocês entenderem como ele funciona direitinho. Aqui temos o mascote do Scratch na tela inicial que o usuário encontra quando abre o programa. E como vocês podem ver, ele é um gatinho que vai executar nossas instruções, digamos assim. E tudo que a gente colocar aqui nessa tela em cinza, que é onde se colocam as instruções desse jeito, vão ser executadas nessa tela aqui. Primeiramente, aqui temos o menu de linguagem, caso você precise mudar para alguma linguagem para se adaptar ao programa. Aqui em arquivo temos os convencionais: novo, abrir, salvar e salvar como, para quando se termina um projeto, gravar um projeto de vídeo, compartilhar no site, verificar atualizações e sair. Agora aqui no editar temos recuperar, disposição com palco pequeno e modo turbo. O programa também oferece dicas de passo a passo, alguns tutoriais para mexer em algumas funções e blocos. Eles te dão algumas informações de como fazer um bloco, ou adicionar uma extensão, ou explicando sobre cada parte dos blocos. Agora aqui vemos. Agora vocês devem estar se perguntando para que servem tudo isso de movimento, aparência, som. Eu irei explicar um por um. Começando por eventos, que é o primeiro mais importante, que é onde você define o que vai começar o seu algoritmo. Por exemplo, quando clicar em bandeira verde. Se isso começa o seu algoritmo, ele não vai começar de nenhum outro jeito, senão clicando nessa bandeira verde aqui que estou passando o mouse. Agora, para começar o seu algoritmo de outro jeito, você coloca quando a tecla, aí o usuário define a tecla que quer, por exemplo, aqui, qualquer. Aqui, qualquer tecla que você pressionar ou no seu teclado ou até mesmo o clique do seu mouse, começará o algoritmo. Se você quiser limpar para começar de novo, você só arrasta para onde você tirou ele. Agora, conforme vamos fazendo, vamos demonstrando. Quando clicar em bandeira verde, ele vai começar, certo? Agora temos a opção movimento. Mova 10 passos. Vou demonstrar esse comando para vocês. Você vê que eles se juntaram, certo?
Nesse programa, no Scratch, as instruções só se executam quando elas estão linkadas e juntas desse jeito. Vamos clicar na bandeira verde para ver o que o boneco faz. Ó, ele se moveu 10 passos. Mas também pode-se colocar um número aleatório. Por exemplo, 13 passos. Não é muito diferente da instrução anterior, mas já dá uma grande noção. Ó, ele já se moveu um pouco mais. Agora, se você quer que ele gire 15 graus à direita, você coloca aqui junto. E, por exemplo, vamos dizer que você quer que ele gire antes de se mover. Você só troca as posições e executa. Ele inclinou e depois ele se moveu. Agora, se você colocar uma instrução que não está junta das outras, ela não é executada. Ou seja, ele não girou para a esquerda, como esta instrução diz. Agora, vamos deixar isso de lado um pouco, que eu vou explicar o resto. Aponte para a direção 90 graus, ou o que o usuário definir. Aponte para o ponteiro do mouse, ou seja, por exemplo, se eu vou tirar essas instruções e colocar, quando clicar em bandeira verde, aponte para o ponteiro do mouse. Ele apontou para onde está meu mouse. Esta é a instrução. Porém, não temos mais opções, então é só até o ponteiro do mouse. Agora, em aparência, temos aonde ele diz alguma mensagem que o usuário quer por um tempo determinado ou um tempo permanente. Por exemplo, diga olá mundo por 2 segundos. Aqui, ele disse olá mundo por 2 segundos. Digamos que eu peça para ele dizer olá mundo por 2 segundos e depois apontar para o ponteiro do meu mouse. Vou pôr o meu mouse aqui. Vou executar o algoritmo e botar meu mouse aqui. E ele apontou os olhos e o corpo para o meu mouse. E esse foi outro exemplo que se pode usar. Agora, o resto dos comandos. Mostre e esconda alguma informação. Ou mude para fantasia 2 ou fantasia 1, caso o usuário queira. E também mude para a próxima fantasia ou mude para o pano de fundo. Ou você também pode mudar a cor do seu mascote. Ó, adicione ao efeito cor ou olho de peixe, rodamuinho ou mosaico, no caso vamos por pixelização e ver o que acontece. O nosso mascote ficou pixelizado. Agora quando se coloca cor, ele volta ao normal e muda a sua cor. Agora, por exemplo, vamos colocar um valor aleatório, 52. Vamos ver o que acontece. Ele mudou para um verde bem mais escuro e bem mais forte. Essa é outra opção. Agora, você pode mudar o tamanho do seu mascote manualmente. Por exemplo, 20. Adicione 20 ao tamanho. Vemos que ele aumentou um pouco. E também mude o tamanho para 100% se você quer que o seu mascote tome toda a tela de algoritmo. Agora aqui vocês estão vendo som. Ah, mas o que é som nesse caso? O som é uma opção que o usuário tem de colocar um som para logo que comece o algoritmo, o nosso mascote emita um som ao fazer a instrução. Por exemplo, você vê que ele deu um miado antes de aumentar 20 no tamanho. Ou você também pode tocar o tambor por toque o tambor 1 por 0.25 batidas. No caso, se eu colocar mais de 1, ele tem as suas opções. Timbal fechado, pandeiro, tanto quanto sino, triângulo ou reco-reco até. Mas aí isso aí é a escolha do usuário. Por exemplo, vamos colocar um pandeiro.
ele tocou por 0,25 batidas. Se colocarmos 1,25, muda. Essa é a função som. Agora, vocês estão vendo aqui variáveis, certo? Ah, mas o que é uma variável? Variável é um pedaço de memória que armazena um valor, certo? Agora aqui, criar nova variável. Aqui vocês estão, por exemplo, se eu colocar um programa que calcula nota, você vai precisar de duas notas, certo? Aqui eu só vou demonstrar uma, N1, certo? Agora vocês devem estar se perguntando, para todos os atores e para este ator apenas, o que é isso? É assim, para todos os atores, é caso o usuário tenha um projeto com vários exercícios, mas que tenham o mesmo tema. E não precisará ficar criando muitas variáveis. Agora, para este ator apenas, é apenas um exercício, seja para estudo ou para um trabalho exclusivo. Agora, se clicar OK, vão vir 4 opções. Mude N1 para 0 ou adicione a N1, adicionar 1 ou um valor que o usuário coloque, ou mostre variável N1 ou esconda a variável N1. Agora, no controle, temos os famosos laços de repetição. Por exemplo, repita 10 vezes ou um número que o usuário quiser, uma condição a ser satisfeita até terminar o código. Ou sempre, se o usuário quer que o código continue, ou se condição, então execute algumas instruções. Ou se condição do usuário, então execute uma instrução, se não, execute outra instrução diferente. Ou espere até uma condição ser satisfeita para que outra seja executada, ou repita até que ocorra algo que o programa finalize, ou pare todos, ou quando começar com um clone, crie um clone deste ator. Agora em sensores temos a segunda parte mais importante, que aqui temos o pergunte. O que é o pergunte? Quando você coloca o pergunte, você pode definir a pergunta que você quer que o seu mascote faça ao usuário. Por exemplo, vou dizer para ele mostrar uma nota. Digite uma nota e espere a resposta. No caso, a resposta está solta. Você deve estar se perguntando por que a resposta está solta. Eu vou te dizer. Quando você vem no campo variáveis, você tem o mude N1 para 0. Você arrasta e a resposta você utiliza dentro da onde você colocaria o valor manualmente. Então vamos dizer para ele mostrar a nossa nota. Vamos digitar 8. Então ele mudou a N1, a variável N1 para 8. Que foi a nossa instrução. Mude N1 para resposta. Agora vamos colocar mostre variável N1. Digitar outra nota, 9. E aqui, ó, ele mudou para 9, a nossa N1, certo? Agora, voltando aqui em sensores, temos o movimento do vídeo em este ator, ou até mesmo um cronômetro, ou zere o cronômetro para caso você queira fazer um cronômetro para cronometrar algum tempo de alguma ação sua, ou até mesmo de alguma corrida, ou coisas do gênero. Agora aqui em operadores, temos os 4 operadores básicos, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão, ou número aleatório entre 1 e 10, que o usuário pode definir manualmente também, ou as comparações de menor, igual ou maior, ou comparar duas condições, tanto com e quanto ou não alguma coisa, ou juntar hello com word ou alguma palavra que o usuário queira,
Ou letra 1 de Word. Ele, no caso, se eu utilizar essa instrução, ele vai exibir o W. Ou tamanho de Word. Ou resto de algum número por algum número. Ou arredondamento de números quebrados. Ou até exibir ou o módulo, arredondar para baixo ou para cima. Raiz quadrada ou seno, cosseno, tangente. Ou todos esses operadores de um número que o usuário preferir. Agora vocês estão vendo aqui, fantasias. Fantasias que eu já havia dito antes. O mascote do Scratch ele possui duas fantasias. A fantasia 1 e fantasia 2. O que muda é só sua posição. E também quando você pode definir a cor também nessa paleta de cores aqui embaixo. Voltando ao script, vamos fazer um programa bem simplesinho para calcular a média. Aqui, digite uma nota e espere a resposta. Mude N1 para a resposta, certo? Então, aqui quando vamos digitar uma nota e esperar a resposta do usuário. E a nossa variável N1 vai mudar para a resposta. Agora vamos colocar outra pergunta. Digite a segunda nota. Agora, vemos aqui em variáveis e mude N2. No caso, vamos ter que criar outra variável. Variável N2 para este ator apenas. Ok. Vamos ter que substituir aqui. Mude N2 para resposta. Certo? Então, quando se digitar a nota 1 e a nota 2, ele vai substituir os valores para definir as nossas variáveis. E no caso, temos que criar uma variável média, clicar OK e mude média para, aí viemos aqui em operadores e botamos a divisão, certo? Entre N1 mais N2 dividido por 10, por 2, no caso, que é o tanto de notas que estamos colocando para o usuário digitar, certo? E agora vemos aqui em aparência e vamos colocar diga, aqui vemos aqui em operadores, junte a média final e colocamos aqui nas variáveis média vamos definir por 5 segundos. E agora vamos executar o algoritmo. Digite uma nota, vamos digitar 5, substituiu na N1, vamos digitar 8, a média final é 6,5. O boneco, o mascote, nos disse a média final quando ele dividiu 8 mais 5 dividido por 2. E esse é o programa básico. E espero que vocês tenham entendido o funcionamento e entendido a interface. E muito obrigado por assistir. E é isso, pessoal.